Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, super dica para vocês aí falando de cálculo. Eu sou a professora Gláucia Cordeiro e a dica de hoje é: se você tem que fazer algum cálculo previdenciário, seja para calcular o valor da causa ou o valor do benefício que o seu cliente vai receber, você precisa ter em mãos o extrato do CNIS, que é um extrato que traz as informações sociais, vai trazer a remuneração, o salário de contribuição, e o que interessa para o cálculo? É o salário de contribuição. Então, quando você for montar a sua planilha para achar o valor do salário de benefícios e assim da renda mensal inicial, lembre-se sempre de utilizar o salário de contribuição. Então, quando você pedir o CNIS, peço o CNIS que venha com relação de salário de contribuição. Porque, se você for observar e lançar na planilha o valor da remuneração, pode ser que esse valor ultrapasse o valor do teto. Então, o que vai acontecer? O seu cálculo vai ser feito de forma errada. Ou, então, se você utilizar a remuneração para fazer o cálculo, lembre-se de limitar o valor do teto. Então, o que você faz? Abre uma planilha com o valor da remuneração. Do lado, você abre uma coluna também para especificar o valor do teto. E aí, você sempre pede para limitar. Então, você vai ter que observar mês a mês, ou numa fórmula no Excel, se esse valor está sendo limitado ao valor do teto, senão seu cálculo dá errado. Principalmente aí ficar atento na questão da desaposentação, né, que é uma ação para quê? Renúncia de um benefício anterior e concessão de um benefício novo. Nessa ação não pode ter erro de cálculo, hein? Então, fique atento aí nessa dica. Então, extrato de CNIS com relação de salário de contribuição. Também, onde é que você pode pegar isso? Se você é correntista, ou seu cliente que você vai fazer o cálculo é correntista do Banco do Brasil, ele consegue acessar o extrato também, tanto pelo caixa eletrônico, quanto, né, pela internet, se ele tiver senha de internet. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal. E também aqueles segurados que tenham a CAD-senha, que é uma senha que é cadastrada no próprio INSS, também tem acesso a esses valores por meio do portal CNIS. Então, essa é a dica que fica aí para você. Se você vai fazer cálculo, então, lembre-se de observar o valor do teto, ok? Então, super abraço aí para você e eu te vejo na próxima dica previdenciária. Tchau, tchau. Olá, galera, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Gláucia Cordeiro e hoje, na aula de nivelamento número 8, nós vamos falar sobre cálculo. Cálculo é muito importante para você. Já começa por quê? É por onde você vai verificar qual vai ser os seus honorários, na verdade. Você precisa descobrir primeiro qual é o valor do benefício do seu cliente. E agora também, né, com o novo Código de Processo Civil, você precisa calcular o valor da causa. Então, se você tiver numa ação de concessão de benefício, a primeira coisa que você vai ter que observar, qual é o valor do benefício. Né? Não dá para não fazer esse cálculo. E é importante também nas ações de revisão, né? Mesmo quando você vai pedir um restabelecimento, aí não tem jeito, a gente não tem como fugir de cálculo. E mais, né, na fase de execução, então, liquidação de sentença, onde você vai apurar os valores a receber aí do INSS e também os seus honorários, você vai ter que fazer o quê? Apresentar a planilha de liquidação. Então, não tem jeito, cálculo é essencial, não é difícil. Por quê? Cálculo, gente, é sempre a mesma coisa. O que vai mudar o quê? O salário de contribuição do segurado, o fator previdenciário. Então, pegou a prática de se fazer, você faz todo e qualquer cálculo. Tem que tomar cuidado, né? Principalmente porque ações de desaposentação, por exemplo, você está renunciando a um benefício anterior para adquirir um benefício melhor. Então, se você não souber calcular o valor da causa, como é que fica? Tem gente aí reduzindo o valor de benefício de desaposentação. Então, primeiro passo, o cliente apareceu, quer fazer uma desaposentação, tem que calcular qual será o valor do novo benefício e verificar se há vantagem. Nem todo mundo que teria, em tese, direito à desaposentação vai ter melhora no valor. Então, primeiro, você tem que observar qual vai ser o valor do novo benefício e depois ainda apurar a diferença para formatar o valor da causa. Então, isso vocês vão aprender ao longo da pós-graduação. Nós vamos ver os conceitos aí, né, que formam, envolvem o cálculo previdenciário, que é fácil, mas não é tão simples, então precisa estudar.
Então, cálculo previdenciário. Basicamente, nós vamos conhecer os elementos que formam esse cálculo, o que é um salário de contribuição, o que é um salário de benefício, o que é uma renda mensal inicial, o que é um fator previdenciário. Tudo isso vai ser nos exigido no momento de verificar qual é o melhor benefício para o segurado. O INSS tem que conceder o melhor benefício. E para eu saber qual é o melhor benefício para aquele segurado, primeiro ponto, saber qual é o valor do benefício. Por quê? Somente apurando qual é o valor do benefício e comparando dois tipos de benefício que, por exemplo, o segurado poderia obter, eu vou poder verificar qual é o melhor. Então, se eu não sei cálculo, como é que eu faço isso para o meu cliente? Não faço. Então, é importante. Vamos lá aprender. Então, esse conceito inicial vai envolver, então, a fundamentação desse cálculo que nós vamos aprender aqui, como que faz, o cálculo atual. O que vocês precisam observar? O cálculo ele vai ser definido, como também todas as questões previdenciárias, pela lei regente da época que você vai requerer o benefício. Então, a lei previdenciária ela se altera ao longo do tempo. Se alterou, eu preciso ver qual é o momento temporal em que eu vou requerer aquele benefício para aplicar aquela regra da época, então, que o segurado completou os requisitos. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Mas o que a gente vai ver? A lei atual, como é que funcionam os cálculos na regra atual. No módulo de cálculo, vocês vão ver como que funcionava, como que era antes, né? Antes da Constituição Federal, depois da Constituição Federal, com a vinda da lei, né, 8.213 de 91, depois também com a lei 9876 de 99, que criou o fator previdenciário. Então, tudo isso vocês vão aprender. Hoje nós vamos ver, então, uma geral aí sobre o cálculo. Então, para fazer cálculo, tem que ter o quê? Calculador em mãos ou então uma planilha do Excel. Então, é importante também que vocês aprendam e saibam mexer na planilha do Excel. Então, o que é salário de contribuição? O que é o conceito? O salário de contribuição ele vai ser uma base de cálculo estabelecida, então, na remuneração do segurado. Tá? Então, ele é o valor que vai servir como base para conceber aquele benefício. Então, mês a mês eu trabalhei, falei para vocês, estou filiado, estou trabalhando, estou recebendo por isso, eu não tenho que ter uma contribuição? E que contribuição é essa? Salário de contribuição. E esse salário de contribuição vai formatar lá na frente, mês a mês, qual é o valor apurado para fins de concessão daquele benefício. Então, por exemplo, esse mês aqui, trabalhei, recebi pelo meu trabalho R$5.000, um exemplo. Então, R$5.000 foi o que eu recebi. Quanto é que eu vou ter que recolher? Depende de que tipo de segurado que eu sou, né? Então, não vou especificar o segurado. Vou ter que recolher uma alíquota. Então, se eu sou empregado, tem uma alíquota de 8%, 9% ou 11%. Depende do quanto eu ganho. Como eu ganho 5.000, a faixa salarial é a maior, de 11%. Então, vai ser deduzido 11% da minha remuneração, do meu salário. E isso é salário de contribuição. Além disso, a empresa também vai recolher a sua parte patronal, ok? E aí, qual que vai ser a base? Eu recolhi 11% de 5.000, que vai dar aí por volta de 500 e tralalá, tá? 500 e pouquinhos reais. Qual que é o meu salário de contribuição? Meu salário de contribuição é R$500 ou é 5.000? 5.000, tá? Então, a base de cálculo ali são os 500, mas meu valor, então, do salário de contribuição são 5.000. Então, isso é basicamente para vocês poderem entender. Então, mês a mês trabalhei, mês a mês vai incidir o salário de contribuição e é esse salário de contribuição que eu vou utilizar na hora de fazer o cálculo previdenciário. Esse salário de contribuição também ele vai ser atualizado. Então, quando eu for fazer o cálculo do meu cliente, depois que eu relacionei todos os salários de contribuição, eu vou aplicar o quê? O índice que vai corrigir a moeda. Então, o índice que corrige a moeda é o INPC. Então, corrigir mês a mês depois que eu começo a fazer a apuração. Ok? Deu para entender? Então, todos os salários de contribuição, eles são corrigidos, tá? E o índice está aqui, estabelecido, o INPC. Todo salário de contribuição tem um limite também, limite mínimo, que é o piso,
e um limite máximo, que é o teto. Qual que é o limite mínimo? Salário mínimo. Qual que é o limite máximo? O teto previdenciário, eu vou ter que analisar em que época que eu estou apurando. Se eu for apurar na data de hoje, R$ 5.189,82. Esse é o valor do teto na data de hoje. Agora, quando é que muda esse valor do salário de contribuição? Anualmente, geralmente em janeiro de todo ano, é atualizado esse valor. Então, o salário de contribuição que era em 2015, não é mais. 2016 mudou para R$ 5.189,82. Janeiro de 2017, altera-se de novo o valor. Então, deu para entender? Então, dentro daquilo que eu ganho, vai incidir uma alíquota, e ela incide somente em cima do mínimo ou do máximo. Então, se eu ganho R$ 10.000 pelo meu trabalho, o meu empregador vai deduzir de mim 11%, mas 11% do quê? Do 10.000 ou do valor do teto? 11% sobre o valor do teto, que é R$ 5.189,82. Ok? O que exceder não vai incidir essa alíquota. Então, salário de contribuição limitado, então, ao salário mínimo e ao teto previdenciário. Deu para entender isso? Bem tranquilo, né? O que mais? Aqui é publicada, então, uma portaria. Então, é por meio de uma portaria que vai ser estabelecida, então, essa alteração do valor do salário de contribuição. Para vocês entenderem, aqui tem de vigência, né? Aqui, desde janeiro de 2016, a portaria interministerial número 1, que é feita em conjunto com o Ministério da Fazenda, o Ministério, né, da Previdência Social, que agora a gente não tem mais esse Ministério da Previdência Social. Provavelmente, se fosse o ano que vem, seria o quê? Ministério do Desenvolvimento Social, aí, que estaria fazendo essa portaria conjuntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social. E aí, o que é importante para vocês saberem? O artigo 214 do Decreto 3.048 de 99 é quem define o que é salário de contribuição. Salário de contribuição, ele é diferente para cada espécie de segurado. Então, lembra que eu disse para vocês que era muito importante a gente saber destacar quais são os tipos de segurado? Segurado facultativo, para ele, vai ser um salário de contribuição. Para o individual, é outro. Para o empregado, outro. Para a doméstica, também muda, né? Então, é importante saber. Então, o artigo 214, que vai trazer essa definição, está na lei de custeio também, lá no artigo 28. Então, olha só, vamos acompanhar aqui comigo. Inciso 1. Para o empregado e o trabalhador avulso, a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive gorjetas, ganhos habituais, sob a forma de utilidades, os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, ou ainda de convenção de acordo coletivo, ou de trabalho ou sentença normativa. Então, vejam que a amplitude do que é salário de contribuição para o segurado, que é empregado, e também para o trabalhador avulso. Para eles, vai entrar o quê? Todos os ganhos que venham a retribuir aquele trabalho. Então, tudo que for retribuição do trabalho vai entrar, inclusive gorjeta, salário, utilidade. Então, é muito comum aquele segurado que trabalha e mora no mesmo local, ele utiliza aquela moradia para o trabalho e para retribuição do trabalho, que aquela moradia ele usa para a vida dele, independente do trabalho. Então, aquilo entra como salário-utilidade e é também tido como base de cálculo de salário de contribuição. Então, um zelador que mora no prédio onde ele trabalha, o salário de contribuição dele vai ser formatado de que forma? Ele ganha R$ 2.000 mês, mas ele tem a moradia, não tem a seu favor ali? Tem. Como é que eu faço para transformar aquela moradia dele em valor para fins de reconhecimento do salário de contribuição? Só eu verificar nas imobiliárias qual seria o valor daquele imóvel de locação. Então, identificando qual é o valor de locação daquele imóvel, aquele valor custa R$ 1.500 por mês. Então, opa, salário de contribuição dele é R$ 2.000 mais
1.500, 3.500. As pessoas não sabem disso. Então, o salário de contribuição, muitas vezes, é pago de forma errada. Então, se você já está aposentado ou já aposentou alguém que esteja nessa situação, tem como, inclusive, fazer a prova e fazer uma revisão no benefício. Ou, se você vai aposentar essa pessoa porque ela nunca aposentou, o que você vai verificar? Justamente essa situação para entrar no salário de contribuição dela. Porque, veja, uma diferença de R$ 1.500 no salário de contribuição vai refletir num benefício de valor maior para essa pessoa. Então, é importante a gente observar essas situações. E se você faz direito do trabalho e tem clientes nessa área, você também já vai começar a garimpar essa situação já na entrevista e verificar se essa pessoa tem algum salário utilidade que você possa incluir aqui e arrumar a vida previdenciária dessa pessoa. Então, vejam que dá para fazer 2 trabalhos aí. Então, é importante saber cálculo. Vejam que não dá para escapar. Então, o que mais que a gente pode considerar aqui como salário utilidade também? Podemos considerar que o que é muito comum, uso de aparelho celular. Então, se eu uso um aparelho celular e é só para o meu trabalho, eu chego no meu trabalho, peguei o celular, usei o dia inteiro, peguei, deu meu horário de ir embora, vou embora e guardo na gaveta, deixo na gaveta. Esse celular, o que acontece? Ele é para mim? Não, ele é para uso da empresa. Então, ele não é salário-utilidade. Agora, se eu pego aquele aparelho, né, meu empregador me dá aquele aparelho e fala, olha, Glaucia, você vai ficar com ele, porque você vai ter que ligar para os clientes, você vai ter que responder a qualquer momento esse telefone. Tá? E esse telefone você pode usar para ligar para o seu namorado, para a sua mãe, para o seu uso pessoal. Se é para o teu uso pessoal, é salário-utilidade também. Então, o que você vai verificar? Qual é o valor daquele plano mensal que vai agregar, então, no salário de contribuição. Tá? Então, é muito importante. Claro que podem existir outras situações. É muito comum também, locação de carro, né? Então, você trabalha numa empresa, ela faz um contratinho de comodato e fala que você está usando aquele carro em comodato. Mas, na verdade, aquele carro fica full time com você. Final de semana, você usa o carro para fazer compra, viajar, passear. Da mesma forma, é salário-utilidade também. Como fazer? Locadoras de veículo, verificar qual é o valor mensal também daquele veículo. Isso é salário de contribuição. Tá? Isso acontece muito com representantes comerciais, com pessoas que usam o carro para o trabalho e também para a sua vida pessoal. Então, sempre tem que estar atrelado, né, não só a atividade, mas para o uso pessoal. Isso entraria como salário-utilidade. Tá? Então, esse é um exemplo. Para o doméstico, salário de contribuição é um pouco diferente. Tá? Então, olha lá, a redação do inciso 2. A remuneração registrada na CTPS, observados os limites mínimos e máximos legais. Então, vai ser o registro, né, como falam, registro na CTPS. E também, claro, que eu vou observar o quê? Se teve alteração salarial. Então, está registrado com X valor, foi reajustado, olhe lá na alteração, esse é o valor do salário de contribuição. Respeitado o quê? Limite mínimo e limite máximo também do salário de contribuição, que nós vimos, que é o piso, salário mínimo, e o teto, que é o valor máximo, então, de benefício pago. E aí a gente vai ter que ver a vigência, né, naquela época que eu vou verificar o salário de contribuição. E aí nós vamos entrar, então, no inciso 3, contribuinte individual, que é o valor por ele percebido no mês. Percebido, quer dizer, tudo que ele recebeu, não podendo exceder o limite legal. Então, a mesma coisa. O contribuinte individual tem aquela lenda, né, que ele pode pagar quanto ele quiser. Mentira. Para ele, é quanto ele ofere ao mês, também dentro do limite mínimo e limite máximo aí do salário de contribuição. Então, não adianta pagar quanto você quer, né, sob salário mínimo, alíquota reduzida. Não, tem que pagar certinho, porque o salário de contribuição, que não refletir a verdade também, ele pode não ser considerado. E tomar cuidado também para não recolher abaixo do limite legal. Então, o contribuinte individual tem um problema, né? Às vezes ele trabalha prestando serviço para várias pessoas, né, várias empresas, e é o empregador que recolhe. Quer ver um exemplo? Você já fez defensoria pública, né? Convênio OAB Defensoria? Se você fez,
Você não recebe lá, por cada certidãozinha que você protocola de honorários, você não recebe um valor? E aí vem para você o quê? Um recibo de pagamento de autônomo, que a gente chama de RPA. Naquele mês, você protocolou só uma certidão. Quando veio o valor, veio lá R$400 uma certidão. O que acontece? Vai deduzir de você 11% de R$400. Qual é o seu salário de contribuição? R$400. Opa, salário de contribuição abaixo do limite mínimo. Salário mínimo não é 880? Esse valor não é considerado se não for feita a complementação. Então, fique atento. Contribuinte individual, ele tem que completar. Então, se eu recebi apenas R$400 naquele mês e não recebi mais nada, vai ter que recolher aí depois o excedente da diferença. Então, se é 880, recolheu 400, falta o quê? 20% de 440. Então, tem que ficar atento, tá? Não é quanto ele quer pagar, não. É quanto aufere por mês. E aí vem os dirigentes sindical. Na qualidade de empregado, vai ser, então, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas. Então, é bem parecido, não tem muita novidade. O inciso 6, segurado facultativo. O segurado facultativo, sim, pode recolher o quê? Quanto ele quiser, dentro do limite mínimo e máximo. Por quê? Na verdade, ele não tem atividade remunerada. Ele recolhe porque lá na frente ele quer ter uma proteção social, uma proteção previdenciária. Então, ele sim pode recolher, mas também vai ter que observar o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição. Tá? E o que é importante vocês saberem também? Se houver dispensa, né, no meio do mês, lá, trabalhei só 20 dias, não trabalhei o mês inteiro, aquele valor recebido também vai contar para fins de salário de contribuição e vai ser recolhido. Tá? Então, inclusive do doméstico, trabalhador avulso, tá? Havendo dispensa ou, né, admissão no curso do mês, e não completar o mês inteiro, também vai ter incidência do salário de contribuição, e é óbvio que ele vai ser proporcional aos dias de trabalho, ok? Quanta informação, né? Vê como é boa a aula de cálculo, né? Ajuda bastante. Então, aqui para vocês entenderem um pouquinho, tá? Olha só, se eu estou falando do segurado doméstico, do empregado, do trabalhador avulso, para ele a incidência é sobre a remuneração e a alíquota é diferente, ela é menor, 8%, 9% ou 11%. Então, depende do valor que ele aufere lá no mês. Se ele auferir até R$ 1.556,94, vai ser deduzido 8%. Se for valor superior até o valor de R$ 2.594,92, 9% é descontado dele. Se ele tiver, então, acima dessa faixa e ganhar até R$ 5.189,82, que é o valor do teto, ele recebe, então, 11%. Aliás, recebe não, né? É deduzido 11% do valor da remuneração dele, e isso é o salário de contribuição dele. Tá? Então, vejam que é diferente agora, nós vamos ver que para o individual e para o facultativo é diferente. E ainda existe uma alíquota reduzida. Tá? Então, eu fiz um quadrinho aí para exemplificar, fica mais fácil de vocês entenderem, compreenderem essa situação. Então, olha só. O que é normal para o facultativo e para o individual? É o recolhimento de 20% sobre o valor, então, de limite mínimo e máximo do teto. Então, recebi no mês R$ 2.000. Quanto que eu vou ter que recolher? 20% sobre R$ 2.000. Recebi R$ 5.000. Quanto é que tem que recolher? 20% sobre R$ 5.000. Agora, recebi 10.000. Opa, limitou o valor do teto. Então, 20% do valor do teto, 5.189,82. Tá? Então, esse é a regra para o contribuinte individual, e para o facultativo, que a gente vai ver também, é a mesma regra. Existem alíquotas reduzidas, e essas alíquotas reduzidas, elas vieram pela Constituição para garantir que aquelas pessoas que estivessem na informalidade e fossem baixa renda, pudessem contribuir. Então, seria assim, para atingir aquele mercado de camelô, pessoas no serviço informal, né?
o que a gente tem observado é que médicos, empresários, advogados têm acabado recolhendo nessa alíquota e tem prejuízo, e nós vamos ver já. Então, olha só, qual que é a exceção? Quando ele opta por recolher nessa alíquota reduzida, de 11% ou 5% que nós vamos ver, ele também está optando por não se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, esse período que ele recolher nessa alíquota reduzida não conta para fins de tempo de contribuição. Para contar, ele vai ter que recolher a diferença desse valor, que é calculado sobre o salário mínimo. Então, o valor da alíquota é baixo, né, para pagar o salário de contribuição. Contudo, quando a pessoa for se aposentar, a base de cálculo dela é salário mínimo. Então, quando ele optar, então, o CI de baixa renda por recolher 11% sobre o salário mínimo, ele não se aposenta por tempo de contribuição. Se quiser, tem que pagar a diferença. Prestador de serviço também. Então, sou contribuinte individual, presto serviço, né, à pessoa jurídica. Quem desconta é o próprio tomador de serviços. Então, a pessoa jurídica desconta 11%. Tá? Então, toda vez que for tomador, 11%. Estou recolhendo por conta própria, porque não tem um tomador de serviço, 20% é normal, ou a alíquota reduzida de 11%. E o microempreendedor individual pode recolher 5% sobre o salário mínimo, e aí cai na mesma regra de optar por não aposentar por tempo de contribuição, e aí, para aposentar por tempo de contribuição, ou contar esse tempo como tempo de contribuição, ele vai ter que recolher também a diferença. Contribuinte facultativo, né, que é bem parecido do individual, só que aqui ele pode recolher quanto ele quiser. O que é o normal? 20% do valor mínimo e máximo. Baixa renda, que são as exceções agora que eu vou apresentar para você. Baixa renda exclui também, né, a aposentadoria por tempo de contribuição, ele faz uma opção, recolhe 11% também sobre o salário mínimo, ou seja, base legal, salário mínimo. E a dona do lar, também que seja baixa renda, e aqui a gente tem que fazer um grande parênteses, porque não basta dizer que é dona do lar, né, e que é baixa renda e lá contribuir. Para contribuir nessa modalidade, a segurada vai ter que fazer um cadastro no CAD único e comprovar que a família dela tem renda mensal de até 2 salários mínimos. Então, tudo que for recolhido antes de fazer esse cadastro não conta para fins nenhum. Primeiro faz o cadastro no CAD único e depois começa a recolher. Tá? Eu já vi gente que recolheu nessa modalidade e não teve o período contado, porque não teve orientação correta e aí não valeu de nada. Né? A única coisa que a pessoa pode fazer é o quê? Pegar o valor de volta, né, se estiver dentro do prazo prescricional de 5 anos, os últimos 5. Se não estiver, perdeu. Tá? Então, aqui eu trouxe a tabelinha para vocês exemplificando, então, né, salário de contribuição, salário mínimo, alíquota de 5%, equivale o quê? A R$ 44 por mês. Então, foi para atingir a camada mesmo mais informal da população. 11% sobre 880 dá R$ 96,80. Né? E a alíquota normal, né, que é variável aqui entre o salário mínimo e o limite do teto, 20%, né, pode aí chegar de R$ 176 até, né, se for o valor máximo do teto, R$ 1.037,96. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como funciona. E agora que a gente já sabe, né, que salário de contribuição, então, é a base de cálculo para o nosso benefício, o que a gente vai ter que fazer quando for apurar, então, e fazer um cálculo? Primeira coisa, olhar qual é a vida de trabalho dessa pessoa. E aí eu vou ter que observar o quê? Os salários de contribuição mês a mês recolhidos. Né? Como eu falei para vocês, o que a gente vai fazer? Vai atualizar esse valor. Então, vai incidir atualização pelo INPC. E o que mais que eu preciso olhar? Eu preciso olhar qual é o período que a lei manda eu apurar. E isso nós vamos entender como o período básico de cálculo. É o período que a lei fala para você, ó, desse período de tempo, desse lapso temporal, você vai tirar
os salários de contribuição existentes. Então, nós vamos observar que daqui um pouco que, ao longo das épocas, mudaram. Tinha época que era os últimos 36, né? Atualmente funciona como? Qual que é o nosso PBC? Nosso PBC pode ser a partir de julho de 94 em diante, para quem entrou para o sistema, né, até antes da vigência da Lei 9876 de 99. Então, para quem entrou e já estava no sistema, o cálculo é feito com base em julho de 94 em diante. Então, se eu comecei a trabalhar em 70, né, os salários apurados não vão ser desde lá de trás, vão ser só a partir de julho de 94 em diante. Para quem entrou para o sistema depois, né, então, depois do dia 29 de novembro de 99, é todo o período contributivo. Então, por exemplo, comecei a trabalhar em 2006. 2006 está para lá de 99, não está? Depois da vinda. Então, a lei mandou apurar o quê? Todo o meu período. Então, quais são os meus salários de contribuição? De 2006 até 2016. Entrei antes da lei do fator previdenciário, que é a Lei 9876 de 99, que também estabeleceu o PBC. Como que vai ser meu salário de contribuição? De julho de 94 até 2016. Tá? Então, o PBC é o período básico então, que eu vou pegar esse salário de contribuição. Tá? Que pode ser de julho de 94 em diante, ou pode ser todo o período. Aí vai depender de que data ocorreu a filiação do segurado. Está vendo como é importante? Um conceito está intrínseco e ligado, um puxa o outro. Então, olha só, vou ter que olhar quando se deu a filiação dessa pessoa, a primeira filiação, né? Quando ela entrou efetivamente para o sistema. Então, o que eu falei para vocês, ó, cálculos de benefícios concedidos até a vinda de 88 é uma regra. Depois, nós temos de 88, que é a partir da Constituição, até a edição da 9876 de 99, que é um período que apurava os últimos 36 salários de contribuição. E temos também um período posterior à lei até os dias atuais. Tá? Então, a regra principal aí que alterou a regra de cálculo, a última, foi a 9876 de 99, que alterou assim, mais coisas. Né? Para frente ainda tiveram outras alterações, mas a lei que mais alterou e trouxe o fator previdenciário foi a 9876 de 99. Deixa eu passar por aqui. E aí, salário de benefício. O que é salário de benefício? O salário de benefício ele vai ser formado por meio de uma média aritmética simples. Então, você deve estar falando, meu Deus, o que ela está falando? Né? Média aritmética simples, o que é isso? Vim fazer direito porque não quero nem saber de matemática. Bom, você já ouviu falar em média aritmética simples. Quer apostar comigo? Quem nunca ficou somando as notas do bimestre para ver se ia passar de ano? Quem nunca? Olha lá, o diretor diz que sim, eu também. Então, o que a gente faz? Poxa, eu tenho, então, né, na escola lá, 4 provas. O que você faz? Você pega e vai somando o valor das 4, né? Soma e divide por 4. Você vai obter o quê? A média final lá do ano. Isso é uma média aritmética. Eu pego todas as notas, 4, divido por 4, achei a média, minha média final. Tá? Então, tirei tudo 10. Qual que é a minha média final? 10. Né? Somei tudo, deu 40, dividi por 4, deu 10. Tá? Então, olha só, quem mexe com trabalhista, quem nunca fez uma média aritmética simples, né? Você tem que fazer uma média salarial. O que você faz? Pega os 12 salários do ano, soma os 12 e depois divide por 12. Então, a mesma quantidade que você somou é a quantidade que você vai dividir, e aí você acha a média. Aqui é a mesma coisa, gente. Salário de benefício também é uma média. Tá? Então, a gente chama de MAS, média aritmética simples. E aí, a lei vai trazer para a gente qual é essa média. Tá? Então, o que eu vou fazer? A média de quem que eu vou fazer? A média dos salários de contribuição. Então, peguei o salário de contribuição, atualizei, não vou ter uma lista lá de vários salários de contribuição? Tenho. Vou fazer uma média com eles. E a lei vai me dizer qual é a média que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que ler a lei para descobrir. Então, olha lá. Salário de benefício
é o valor básico usado para o cálculo da renda mensal inicial. Então, é ele que vai formar a minha renda mensal inicial, dos principais benefícios previdenciários. Então, não são todos que são calculados com base no salário de benefício, mas a maioria. Tá? Então, a maioria vai ser formada. Então, vejam bem, a regra vai dizer que eu tenho que fazer a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Então, o que eu vou ter que apurar? Quanto vale 80%? Então, por exemplo, deixa eu pegar uma caneta preta, que essa aqui está falhando já. Vamos fazer um com um pouquinho, tá? Vamos supor que a gente vai calcular um benefício aí com pouco salário de contribuição. Um auxílio-doença, por exemplo. Tenho 10 salários de contribuição na vida desse segurado. Então, se você fosse fazer o cálculo, como é que você ia fazer? Você ia elencar todos. Você ia elencar todos. E aí ia multiplicar pelo índice de correção e atualizar. O que você faz para apurar o SB? Então, você vai pegar SB e vai ver. Se eu tenho 10 no total, os 10 equivalem a 100%, ok? Mas a lei manda eu pegar o quê? Os 80% maiores. Então, quanto que vale 80% de 10 salários? É igual a 8, não é? Então, eu vou pegar desses 10, eu só pego 8. E desses 8 aqui, eu vou pegar quais? Os 8 maiores somente. Então, o que eu faço? Vou somar os 8 salários de contribuição. Vamos supor que dessa soma deu R$8.000. Um exemplo. Então, os 80%, eu somei, deu R$8.000. Agora, o que eu preciso fazer? É uma média aritmética simples. Então, se eu somei, eu tenho que dividir. Quanto que equivale a 80%? Não são 8? Então, quem é meu divisor? O número 8. Então, vou pegar 8.000 e divido por 8. A minha média vale quanto? R$1.000. Ou seja, a média aritmética simples, que é R$1.000, é o meu salário de benefício. Então, achei o salário de benefício. R$1.000. Deu para entender? Na prática, vai funcionar como? Eu vou ter só 10? Não, pode ser que eu tenha 15, pode ser que eu tenha 20, pode ser que eu tenha 100, 200. Entendeu? A quantidade vai variar. Agora, a mecânica do cálculo sempre vai ser a mesma. Então, só para vocês entenderem o conceito. Então, não é difícil, né? As palavras são difíceis porque a gente não se afetua muito com a matemática, mas não é tão complicado assim quanto parece. Parece mais complicado do que é. Então, aqui só para vocês verificarem, ó, quais benefícios não são apurados com base no salário de benefício. Então, não vai ser dessa forma aqui que eu mostrei para vocês, o salário família, porque ele é um valor fixo que vai depender, então, da faixa ali que se enquadra aquele segurado, quanto que ele ganha. Então, a portaria que traz, né, o valor do teto também vai trazer o valor do salário família. Então, para quem tem a renda mensal até R$ 806,80, recebe R$ 41,37 por dependente. Quem receba acima desse valor até R$ 1.212,64 vai receber R$ 29,16 por dependente. Ok? Salário maternidade também. Para cada tipo de segurada, eu vou ter uma forma diferente de calcular. Para empregada e avulsa, remuneração integral. Para quem é doméstica, o último salário de contribuição. Salário mínimo ou, né, 1/12 do valor que incidiu a contribuição para segurado especial. Segurado especial, via de regra, tem o quê? O benefício no valor de um salário mínimo. Agora, se ela contribuiu como facultativa, pode ser que esse valor seja maior. Daí faz uma média, né, também. E a individual e a facultativa também vão apurar dentro de 15 meses, vão pegar 12 salários, né, os últimos 12, também soma os 12 e divide por 12. Faz uma média também aritmética aí. Tá? E a pensão por morte, então, vai ser o valor que a pessoa teria direito com base numa aposentadoria por invalidez ou aposentadoria que ela já tinha direito. Tá?
Auxílio reclusão também vai ser 100%, né, do valor da aposentadoria que ele percebia na época ou que ele teria direito na prisão, né, ou se estivesse aposentado por invalidez. Então, é 100% também, tá? É calculado igual uma aposentadoria por invalidez. Então, nesses casos aqui, a gente não usa o salário de benefício, tá? Agora, no restante, a gente vai usar. E aí, o que vocês precisam saber? Quais são os benefícios que a gente calcula, então, com base, né, no salário de benefício? Aposentadoria por tempo de contribuição, idade, invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente. Esses são calculados com base no salário de benefício, que é a forma que eu mostrei aqui para vocês na lousa da média aritmética simples. Tá? Muito bem. E aí, o que vocês precisam observar aqui? Então, duas regras. Tá? Põe na tela aí, diretor pessoal vê. Então, para tempo de contribuição e idade, eu vou fazer uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes ao quê? A 80%, né? Se eu tiver filiado para o sistema, então, até, né, anterior a 28/11/99, eu vou calcular de julho de 94 em diante. Se eu estiver depois dessa data, né, entrei para o sistema depois dessa data, será, então, todo o período contributivo. Então, depende aí do marco. Quem está antes, de julho de 94 para frente. Quem entrou depois, todo o período contributivo, que é o que eu falei aqui para vocês. Tá? E detalhe, na aposentadoria por tempo de contribuição, incide fator previdenciário. E na idade é facultativo. Então, além dessa apuração que eu vou fazer, eu também vou verificar o fator. E, desde junho de 2015, eu tenho a regra 8595, que é a regra 90/100, porque ela vai progredir, né, a pontuação, só dessa forma para escapar. Então, se eu preencher os requisitos, escapo da regra do fator previdenciário. Mas, na tempo de contribuição, ela é obrigatória, enquanto na idade é facultativo. Agora, na invalidez, na especial, no auxílio-doença e no auxílio-acidente, tá? Aqui é mais tranquilo, porque a média aritmética simples também, dos 80% maiores salários de contribuição, de julho de 94 para frente, ou para quem entrou depois de 28/11/99, vai ser, então, todo o período contributivo. Só que aqui não tem fator previdenciário, que não incide o fator. Tá? E o que é importante vocês saberem também? Para o auxílio-doença, embora a gente faça essa média também do salário de benefício, foi criada um teto. Então, foi inserido o parágrafo 10º no artigo 29, que criou um teto para o auxílio-doença. Então, depois de fazer o salário de benefício, eu ainda tenho que fazer uma média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição. E o valor do benefício nunca vai poder ser superior a essa média dos últimos 12. Então, eu faço os dois cálculos. Se o valor da RMI for maior do que o valor que deu na média dos últimos 12, o valor do benefício é limitado ao valor dos últimos 12 salários. E o que é importante aqui vocês saberem? Se eu não tiver todo, né, o período que é exigido, que são 12, eu tenho 8 salários só. Vamos pegar o exemplo aqui, eu tenho 10. Tá? Então, eu entrei para o sistema e não tenho 12. Então, não vou fazer a média dos últimos 12, eu vou fazer a média dos últimos 10. E se eu não tiver, eu somo as 10 e divido por 10. Não vai somar as 10 e dividir por 12, não. Tá? Aqui a lei foi bem clara e disse que é a média dos salários existentes. Então, se eu tenho 10, somo os 10, divido por 10. Se eu tivesse 8, somo os 8, divido por 8. Tá? Então, o auxílio-doença tem essa regrinha aí, que é um pouquinho diferente. E o que é importante vocês saberem também? Na aposentadoria por tempo de contribuição, idade e especial, pode ter o quê? O mínimo divisor. Então, o mínimo divisor, ele surge para quem já estava naquela regra antes da 9876 de 99, então, para quem entrou, né, antes de 28 de novembro de 99, vai ser apurado o quê? O salário de contribuição de julho de 94 em diante. Só que, e se o trabalhador começou, né, a sua vida de trabalho em 70, e aí chegou em 90
né, 30 anos de trabalho, ele, né, de vida laboral, ele parou, não trabalhou mais. E aí ele só completou os requisitos depois. O que acontece? O cálculo dele só vai de julho de 94 para frente. E ainda incide o quê? Um mínimo divisor. Ele fala que o valor do divisor não pode ser inferior a 60% do período contributivo, que é o PBC, certo? Então, o PBC significa o quê? Período básico de cálculo, que é o período que eu vou apurar. De julho de 94 até 2016, quantos meses se passaram aqui dentro? Se passaram 264 meses, se eu for contar até julho. Se eu tenho 264 meses, o que ele fala? Que o valor do divisor não pode ser menor que 60% desse valor, de 264. Então, o divisor vira 60% desse valor. Se a pessoa só tem 10, vamos supor que ele trabalhou, tem 30 anos antes, né, de período contribuído, e aí depois ele só tem, sei lá, tem 20. O que acontece? Tendo 20, ele vai somar os 20 e vai dividir por quanto? 60% de 264. O que acontece aqui? O valor dele cai, não preciso nem falar, cai para salário mínimo. Tá? Então, o mínimo divisor ele vai acontecer nesses casos em que o segurado, pós 94, né, julho de 94, tem pouco salário de contribuição. E a lei manda, né, que o divisor seja o quê? Não pode ser inferior a 60% de todo o período contributivo. Ok? Então, isso vocês vão ver com mais calma depois, fica mais tranquilo aí para vocês. Tá? Então, a lei que fala é a 9876 de 99. Essa regra de transição, para quem estava no sistema, está prevista no artigo 3º, no parágrafo 2º, que é o mínimo divisor. Então, no caso das aposentadorias, de que trata a linha B, C e D, que é a aposentadoria por tempo de contribuição e idade especial, o divisor considerado no cálculo da média, que se refere ao caput, não poderá ser inferior a 60% do período decorrido, ó, decorrido, período transcorrido, da competência de julho de 94 até a data do início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Então, se eu tenho poucos salários de contribuição, eu posso usar o quê? Todos os salários. Porque ele fala o quê? No mínimo, eu posso usar 80% dos salários de contribuição. Mas ele fala que limitado a 100%. Então, posso pegar, nessas situações em que vai incidir o mínimo divisor, eu posso pegar 20% daquelas contribuições que eu não utilizo para o cálculo. Aqui, no exemplo que eu dei, a gente não somou só 8 salários de contribuição, porque a lei manda pegar 80% dos maiores. A gente desprezou aqueles 2, né? A gente deixou ele de lado, os menores. Nessa situação do mínimo divisor, eu utilizo. Então, aqui, ao invés de somar 8 e dividir, sei lá, por 100, né? Porque o mínimo divisor, vamos supor que o nosso mínimo divisor dá 100. Tá? O que eu faço? Eu somo os 10 e divido por aquele divisor. Então, nessas hipóteses, a lei me autoriza a pegar todos, pegar até os menores. Ok? Então, é isso que trata aqui a lei que fala do mínimo divisor. Isso aqui é mais para vocês entenderem. Tá? Sei que deve estar parecendo mais complicadinho, mas vocês vão ver isso para frente aí tranquilamente. Então, olha lá, fator previdenciário. Vai incidir na aposentadoria por tempo de contribuição de forma obrigatória e na aposentadoria por idade facultativa, ou seja, ele só vai ser aplicado quando ele for favorável. O que é levado em consideração para o cálculo do fator? A idade, na data da aposentadoria, o tempo de contribuição para a Previdência e também a expectativa de sobrevida, ou seja, qual é o tempo ainda que ele tem de vida, tendo em vista a idade dele. Isso é feito pelo IBGE, então ele lança tabelas. Nessas tabelas vocês podem encontrar no site do IBGE, também no site do INSS, e ela também é atualizada de forma anual. Então, cada ano, né, aumentou a expectativa de vida, também vai ter um aumento aí. E a expectativa de vida ela vai impactar. Quanto mais novo é o segurado, mais impacto tem no valor dele. Menor é o valor do benefício. Então, quanto mais idoso, né, diminui a expectativa de vida, ou seja, se ele vai viver menos, então ele vai receber mais. Se ele vai viver muito, ele vai receber menos. É mais ou menos isso que o fator previdenciário acaba fazendo no
benefício. Então, é interessante a gente fazer o cálculo, porque há pessoas que têm um fator previdenciário positivo. Quando é que ele é positivo? Quando ele é superior a 1. Se ele for igual a 1, né, ele é bom, porque daí ele não arranca nada. Mas toda vez que ele for menor que 1, significa que ele vai diminuir o benefício. Agora, se ele for superior a 1, ele pode aumentar o valor do benefício. Então, na aposentadoria por idade, calculem para verificar se ele vai aumentar o valor do benefício. Na desaposentação também é preciso também avaliar se esse fator ele é favorável também. Quando eu estou falando de fator previdenciário, quando se tratar de mulher, vai ganhar 5 anos, então, no tempo de contribuição. Professores, né? Professor homem ganha 5 também. Professora mulher ganha 10. Por quê? Ganha 5 porque é professora e 5 porque é mulher. Então, na fórmula, a mulher tem 30 anos de tempo de contribuição. Então, você vai pôr o quê? 35, porque ela ganha 5 para equilibrar, porque a fórmula foi pensada no cálculo do homem. Então, é só para equilibrar. Professores também não se aposentam com tempo reduzido? Homens, professores com 30, mulheres, professoras com 25. Então, também ganha, né, a professora ganha 10 para equilibrar também na fórmula e ficar 35. O homem ganha 5 para equilibrar e ficar 35. Senão, haveria o quê? Um reajuste aí, né, diferenciado para eles no valor do benefício. Tá? Então, isso aí está no artigo 29, parágrafo 9º da Lei de Benefícios também. Depois, vocês dêem uma olhada aí, mas toda vez que for fazer o cálculo, tem que observar. Então, essa é a fórmula do fator previdenciário. Tá? Vocês vão ver com calma, calcular. Ela é bem simples e bem fácil de resolver. Parece difícil, mas não é. Porque é mecânica a conta, né? Então, você vai ter que fazer o quê? Multiplicação, adição e divisão. Né? Só basta conhecer o quê? A ordem de onde vai resolver. Então, você vai resolver uma conta que tem parênteses, ela tem prioridade na resolução. Então, eu vou começar por ela. Lá dentro eu tenho adição e multiplicação. O que prevalece que tem que ser resolvido primeiro? Multiplicação. Então, é só seguir uma sequência lógica, que aí fica fácil de calcular o fator. Tá? Então, essa aqui é a fórmula, é mais para vocês conhecerem. Depois a gente vai aprender também a calcular essa fórmula, é bem fácil. Então, o fator previdenciário é calculado com base na expectativa. Vou olhar onde? A expectativa, tabela do IBGE, tábua de mortalidade. Tempo de contribuição, até o momento da aposentadoria. Eu vou ter que verificar o CNIS dele, a carteira de trabalho, fazer a contagem do tempo de contribuição. A idade no momento da aposentadoria. É muito importante também verificar o quê? Os anos, meses e dias. Não só colocar a idade inteira. Então, você tem 60 anos, 3 meses e 40... então, 40 dias não dá, né? A conta não bate. 27 dias. Esse valor de 27 dias e 3 meses dá para converter para decimal e contar. Porque na expectativa de vida tem decimal também. Então, eu posso transformar e aproveitar, melhorar aqui também. E a alíquota, gente, sempre vai ser 0,31. Então, é um valor que vai ser fixo em todas as contas de fator previdenciário. Tá? Esse valor não muda. Toda vez é 0,31. Renda mensal inicial, que é formada por quê? Depois que eu fiz a média aritmética simples, eu achei o salário de benefício. Achei o salário de benefício, eu vou multiplicar pelo quê? Pelo coeficiente do benefício. Cada benefício tem um coeficiente, ou seja, tem uma alíquotazinha que vai incidir. 50%, 91%, 100%, nós vamos ver agora. Tá? Então, cada benefício tem o seu. Então, se você ainda não está afetuado a fazer o cálculo, procure sempre olhar. Então, auxílio-doença, 91%. Aposentadoria especial, ou por invalidez, ou tempo de contribuição, 100% também. Lembrando que, na aposentadoria por tempo de contribuição, eu tenho um fator previdenciário também para aplicar. Auxílio-acidente é 50% do salário de benefício. Aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, é 70% inicial. E aí eu vou contar o quê? Quantos grupos de contribuição aquela pessoa tem. Então, a cada ano, a cada grupinho de 12 contribuições, essa pessoa vai ganhar 1%. Então, vamos supor que essa pessoa ela tem que ter, no mínimo, 180 meses de contribuição, ou a tabela do 142. Vamos supor que essa pessoa tenha 180 contribuições, certo? Que dá o quê? 15 anos de contribuição. Então, ela tem
15 grupinhos de 12 contribuições. Ou seja, ela vai sair com 70% mais 15, porque ela tem 15 grupinhos, cada grupinho 1%. Então, ela sai com 85% do salário de benefício. Ah, ela tem 30 anos de tempo de contribuição. Então, ela tem lá 30 grupos, né, de 12 contribuições. Ou seja, ela vai ganhar, então, 70 mais 30, ela sai com 100%. Então, na aposentadoria por idade, tem que verificar essa situação. E aqui, só para fechar, para vocês saberem, o valor do benefício ele é reajustado anualmente. Se ele é reajustado, então, eu estou falando do quê? De uma pessoa que já teve concedido o benefício. Então, se ela teve concedido o benefício, o valor do benefício dela é R$2.000, o que eu tenho que fazer? Anualmente, para corrigir a moeda, é feito um reajuste. Esse reajuste também sai naquela tabela da portaria interministerial também. E, na mesma época que reajusta o salário de contribuição, também reajusta aqui o valor do benefício. Então, a tabela ela vai trazer de janeiro a dezembro, depende da época então que foi concedido o benefício. O primeiro reajuste ele é proporcional, ou seja, ele é pro rata, que todo mundo fala, só vai aplicar de forma proporcional. Então, se ele aposentou em julho, o índice é de 4,19% ali no meu exemplo. Se ele tivesse aposentado em janeiro de 2015, seria 11,28%. Então, o primeiro reajuste é pro rata. Os outros reajustes, né, então, passou já segundo ano que eu vou receber benefício, aí é integral. Aí, na integral, eu recebo o quê? O primeiro valor, que é o maior valor de reajuste, 11,28%. Tá? Então, isso aqui é interessante para quê? Fazer evolução de renda. Ah, é uma desaposentação, não estou com o extrato do cliente do valor do benefício dele atual. Preciso evoluir a renda dele para a data de hoje. Você tem a carta de concessão, e a carta de concessão dele falava que era R$2.000 o benefício. Você quer trazer ele para a data de hoje? Você vai ter que fazer o quê? Aplicar todos os reajustes anuais para chegar ao quê? Na renda mensal dele desse ano. Que você quer apurar, para ver a diferença do valor do benefício. Então, saibam que é assim que faz o reajuste. Eu pego, né, esse valor e multiplico aí, descubro qual é o valor novo do benefício. Tá certo? Essas foram bastantes aí, né, dicas e sobre o valor do como calcula, como faz o valor do benefício, né, como formata esse valor. É claro que é muita informação para uma aula só de 1 horinha aí, mas vocês vão ter muito mais na pós, né? Isso aqui é o conceito para vocês começarem a entender como é que funciona. Então, agradeço você pela sua presença. Assista aí a sua aula, continue. Na próxima aula, a gente vai falar, então, de mais temas interessantes aí, conceituais do direito previdenciário, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau. Até a próxima.